Astrologia e saúde, nós estamos aprendendo então o que os astros, o que os planetas podem dizer sobre a nossa saúde. E para isso, a contribuição maravilhosa da astróloga e psicoterapeuta guiana Sueli Murdock. Eu sou Alzimar Ramalho, para quem chegou aqui agora, nós estamos com a nossa série Astrologia e Saúde, hoje é a nossa 12º episódio. Sueli, aproveitando o nosso tempo, hoje nós vamos falar de Netuno. Netuno é um grande planeta, muitíssimo importante, né? Aliás, todos são. E o que Netuno tem a ver com a nossa saúde? Então, Netuno é um planeta transpessoal, né? E os planetas, desde Urano, também, Netuno e Plutão, eles falam mais da nossa psique, do espiritual, do que do corpo em geral. Então, ele atua nessa área. Então, Netuno simboliza o inconsciente, os sonhos, a espiritualidade, a inspiração. Veja como é que nós estamos falando, que tema que a gente está indo. E é o próprio invisível. Enquanto, né, a coisa do corpo é material, ele é imaterial, ele é fluido. Acho que é importante a gente perceber. A energia netuniana é fluida. Então, a saúde com Netuno, então a gente estava falando, a gente já entende que é a saúde quando Netuno está na casa 1, 6, 8 e 12, né? Então, mais a energia desse Netuno tem a ver o quê? A saúde desse Netuno, com Netuno, né, nessas casas, depende fortemente do equilíbrio emocional. Já que nós estamos falando que Netuno é inconsciente, Netuno rege peixes, um signo de água, tá? Então ele está emocionalmente envolvido. Então a saúde com Netuno, tá? É importante que a gente tenha o quê? Equilíbrio emocional, tá? E também tenha uma boa qualidade do ambiente, porque, como comentamos já em outras lives, Netuno faz muito essa permeabilidade, é uma esponja, ele capta muito. Tá? Então, é necessário, novamente, a gente fazer essa integração do corpo, da mente e da vida interna. A intuição é muito importante para manutenção da saúde quando temos Netuno envolvido. Tá? E também, novamente, fazer o discernimento entre sentimentos, porque já que Netuno capta, entendeu? Saber, às vezes você entra no ambiente e vai para casa, você fala, mas, nossa, eu tô com medo, eu tô diferente, tô pesada, o que é isso? Aí você consegue entender que, bom, isso não é meu, tá? Então, é uma atenção de você ter essa atenção e de relaxar e de poder conscientemente deixar ir, como a gente fala, deixa para o universo, isso é muito Netuno também. Tem uma brincadeira que fala assim, sai desse corpinho que não te pertence, né? Sai desse outro que não me pertence, tá certo? Então... E é engraçado, né? É interessante, vamos dizer assim, porque se ele está ligado às emoções, às intuições, e a gente tem o nosso sistema imunológico, né? Que tem muito a ver com o emocional, né? Às vezes baixo emocional, aí vem um problema até as doenças autoimunes também. Tem a ver com o Netuno? Com Netuno, exatamente. Então, saber lidar com Netuno tem a ver com o quê? Estar muito mais consciente das nossas emoções, das nossas intuições. Por quê? O que é o sistema autoimune? Netuno está ligado ao sistema autoimune e também aos fluidos do corpo. Como a gente já falou, Netuno é fluido. Então, os fluidos, também a linfa, o sistema linfático, é muito Netuno. Então, quando a gente fala em sistema imunológico, nós estamos falando o quê? Que o corpo se defende das ameaças externas, de vírus, bactérias e tudo mais. Como Netuno, ele nubla as coisas, é difuso,
é confuso, ele confunde o sistema imunológico da gente. E o que acontece? O próprio corpo começa a atuar contra ele mesmo. Isso é uma doença autoimune, tá? Que é a consequência das emoções, vamos dizer assim, desse desequilíbrio entre o que eu sinto, o que eu expresso, né? E o que eu estou carregando a nível de tensões e o que eu não consigo verbalizar, tá? Então ficam doenças misteriosas. Você já viu isso? Muitas vezes fala, o que é? Nem o médico sabe o que é. Né? Porque são Estamos sintomas. investigando e não chegou Isso, ainda. Isso. Porque sempre esse tipo de doença tem essa influência emocional. E Netuno normalmente traz isso. Entendeu? Então, é interessante que entender que com Netuno essas doenças são difíceis de diagnosticar e que a gente, uma pessoa com Netuno, é importante entender que ela é muito permeável, influenciado pelo ambiente. Esponja. As coisas chegam. Esponja, né? A emoção do ambiente. Por isso que é importante entender, tá? Netuno em geral no mapa, e quem é mais sensível, por exemplo, peixes, ou mesmo Netuno nessas casas de saúde, é importante que não se coloque em muita multidão, porque ela vai carregar energias. Imagina quantas pessoas e quantas emoções diferentes ela vai carregar. E para ela faz mal. Entendeu? Então ela tem que ir para casa, ela tem que, conscientemente, tomar um banho, relaxar, para poder, e ficar mais sozinha, para poder entender que precisa se livrar daquelas emoções que não estão lá. E para a pessoa saber se a gente está conversando sobre ela, por exemplo, a Joana está assistindo agora essa entrevista. Ai, meu Deus, será que sou eu? Então, a pessoa, é importante ela ter o mapa, né, natal dela, encontrar Netuno, ver qual casa, para ali saber. Né? No caso que a gente está falando de saúde, especialmente, então a gente não está falando das 12 casas, nós estamos falando de 4. Então, como é que é o Netuno nas casas da saúde? Quem tem Netuno nas casas da saúde? Tanto bem aspectado ou mal? Que é casa 1, a 6, a 8 e a 12. 8 e a 12. E é importante entender que as doenças de Netuno nessas casas em geral tem muito a ver, acho que interessante. Intoxicação, vírus é muito Netuno. Tá? Quem tem Netuno apontado, mesmo peixes no ascendente, é tipo assim, você come qualquer coisa, vamos dizer assim, entendeu? Todo mundo, os outros signos, comeram não fez mal. Mas se tem alguma coisa, é o netuniano, o pisciano, que vai sentir. Por exemplo, um ascendente, né, com um Netuno na casa 1. Então, infecção é muito. Gripe, ninguém pegou. O Netuno de primeira vai pegar. Entendeu? Esses Netunos apontados vai pegar. Doença autoimune, fadiga, como a gente já falou. E a fadiga tem a ver com isso. De repente, tudo bem, você está cansado, você trabalhou. Mas é mais do que isso. Você está carregando malas que não são suas. Ou então você está se descarregando de energia. Sabe como é que é? Tem aquele ralo emocional. Porque o cansaço, a gente descansa, a fadiga, a gente não consegue descansar, né? Você entendeu? Quando você diz, mas por que eu estou tão cansada? Eu não fiz tanta coisa para estar tão cansada. Então, uma drenagem de energia. Algum buraquinho, né? Algum ralo está drenando a tua energia. E normalmente tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Então, Netuno de casa 1 tem tudo a ver com essas coisas da própria pessoa.
né? Da própria Constituição. E é importante a gente entender também que Netuno tem muito a ver com fuga de realidade, sabe? Como Netuno de peixes, e ele gosta de ver tudo muito cor-de-rosa, às vezes uma realidade muito pesada, vamos dizer assim, ou a própria realidade, faz com que a tendência de remédio, de droga, de álcool, porque eu não aguento, tá? Então, vícios, em termos de doença, vícios tem muito a ver também com Netuno de casa 1, tá? Sensibilidades em geral, e todas essas doenças autoimune, tudo isso que a gente falou com Netuno em geral, a casa 1 capta exatamente isso. Então é necessário sempre, por exemplo, né, tomar a água faz bem para Netuno, para relaxar. Entendeu? Então, eu acho bem interessante nesse sentido que a espiritualidade esteja também ligada, tá? A intuição tenha que sacar, ou seja, não estou me sentindo bem. Então, sabe aquilo? Vou né? tomar Levar a vou sério tomar um a sua chá. própria intuição, Isso, sabe? Eu sei que o chá de gengibre vai fazer bem para mim. Percebe? A gente sabe que gengibre é anti-inflamatório, de repente estou com gripe e tal. Ninguém está dizendo que não vai no médico, que não vai tomar qualquer coisa. Mas quando eu tomo chá de gengibre, eu sinto que eu fico melhor. Sabe como é que é? Essa coisa da intuição e essa conexão que você tem com o seu próprio organismo. Tá? Então, um ascendente, né, com casa 1, Netuno em casa 1, funciona muito assim. Tá? E Netuno na casa 6? Netuno na casa 6 é muito interessante. Netuno é como se fosse uma névoa. Né? Falando sobre isso, né? O fluido, é aquilo que não é material, é a nuvem, tá? Então, a casa 6 tem a ver com hábitos e rotinas de trabalho, de bem-estar. É como se fosse um relógio. Tá? Então, de repente, quando a névoa entra no relógio, tá? O que acontece? Ele não funciona direito. Não funciona. No tempo do relógio com os ponteiros, né? Às vezes entrava a água, alguma coisa assim, ele parava. Lembra? Né? Lembro. Começa a adiantar, ou começa a adiantar, começa a atrasar. Total. Tá? Então, o que acontece? É como um desregular da rotina mesmo. Então, por exemplo, casa 6 tem muito a ver com alimentação, coisas de dieta. Não, engordar, emagrecer. Então, quem tem Netuno na casa 6, é mais fácil começar uma doença, uma dieta agora, e amanhã eu já perdi. Né? Eu já me perdi. É como se fosse a névoa no relógio. Tá? Eu me perdi. Tá? Então, é muito interessante também entender que na casa 6, a saúde e a rotina são muito sensíveis. É necessário, novamente, sempre falando de um planeta, Netuno, nós estamos falando de conexão espiritual e emocional com o corpo. Em todas as casas, como a gente falou que Urano tem a ver com estresse, né? Com essa coisa da agitação, Netuno tem a ver com essa conexão. Ou seja, a minha intuição, tá, faz essa integração do de dentro e do de fora, e a minha saúde depende disso. Tá? Novamente, também cuidar, casa 6, aqui é mais importante que cuidar com essas fantasias de doença. A hipocondria, sabe? Nossa, tô com dor de cabeça, vou tomar X causa. Nossa, o que eu tô sentindo? Vou tomar não sei o quê, vou tomar não sei o que lá. Né? Então, isso também, Netuno de casa 6, hipocondria tem tudo a ver com cuidado. Né? Você tem que saber discernir, que é virgem, vamos dizer assim. Né? Casa 6 tem a ver com virgem, pé no chão. Tá? Agora, existem os pontos positivos, que já falamos. Quando a gente se conecta legal,
você sabe antes do que você está sentindo do que os sintomas aparecerem. Então, se a coisa é bem azeitada, como se diz, você fala, nossa, essa dor de cabeça, eu estou tendo há mais tempo, não estou gostando, eu acho que eu vou no médico. Entendi. Entendeu? Percebe? E ele vai lá olhar e, é verdade, é isso. Entende? Então, essa conexão é bem interessante. E para equilibrar essa energia, Netuno traz sempre o quê? Terapias alternativas também, como Urano. Acupuntura, homeopatia, meditação, que vai dar relaxamento, contato com a água. Bom, Também. todos os signos, todas as casas, né? No caso, a gente vai falar da Netuno na casa 8 e 12 também, né? Que são casas do elemento água, De né? água. A água, ela sempre vai dar aquele Porque aconchego, né? Netuno, isso, e É. porque Netuno traz águas. Hum, Tá? Urano traz o elétrico, isso. agitação. Netuno traz a água. Netuno traz o sentimento. Netuno traz essa necessidade desse aconchego, sim. Né? E dessa limpeza, porque a água faz limpeza. Pois é. É. Né? Bonito, Uhum. bonito. Então, tem a... Isso, e para 8 e 12 então, para a gente ir encerrando essa nosso Eu acho que é episódio de importante também Netuno. dizer a sensibilidade a remédios, tá? Hum, Quem tem casas, Netuno em casas, tem sensibilidade a remédio. Ou seja, aquilo que a gente até já fala em outras vezes. Pode ser que chá de gengibre faça muito bem para mim, mas para quem tem Netuno, né, na casa 6, de repente ela começa com uma diarreia que não sabe de onde. Entendeu? Isso é uma sensibilidade que ela tem. Então, de repente, ela já sabe. Gengibre não. Queijo, cuidado. Sabe? Muitas uhum. pessoas, Netuno de sexta casa, cuidado com o queijo. Tá certo? Então, eu Olha. acho que é importante perceber, porque ataca o quê? O intestino. Ataca o Hum, intestino. Casa 6 tem a ver com o intestino. Tá? Então é uhum. importante o quê? Buscar clareza, sabe, com os médicos, porque Netuno confunde as coisas, tá? Então vai lá, busca clareza. Não entendeu? Né? Pergunte novamente, porque às vezes toma remédio errado, né? Hum. Toma de forma errada. Netuno pode fazer esse tipo de coisa. Tá? Ah, Então, certo. voltando a Netuno de casa 8, então nós estamos Ah, falando aqui, Netuno a serviço de Plutão, né? Porque casa 8 tem a ver com essas transformações e inconsciente, tá? E trazendo Netuno, nós estamos falando do quê? Também de inconsciente, Netuno, ilusão, sensibilidade e intuição, tá? Então, sintomas misteriosos também tem a ver com o Netuno de casa 8. Sabe essa coisa? Não sei como é, porque Netuno está sempre nublando onde ele está. Ok? Nós estamos falando de doença. Tá? Já falamos que do lado luminoso de Netuno existe a uhum. inspiração, a intuição, essa coisa de se fazer a integração. Mas do lado mais doente, vamos dizer assim, né, dos sintomas, seriam isso, o misterioso. Ninguém entende. Vai e volta, o médico já fez, não tem nada, né? Mas eu tenho sintoma. Então, nós estamos falando novamente dessa esponja, muitas vezes. Né? Eu capto umas emoções, eu tento fazer esse tratamento interno, né? E eu tenho e traduzo em sintomas, tá? Então, pode causar o quê? Queda da imunidade novamente, tá? Porque nós estamos falando de Netuno, e Netuno fala de imunidade. Então parece, você está repetindo? Netuno repete, porque ela está em casas. Só que o que acontece? Há risco de insônia, de ansiedade, depressão. Por quê? Porque ele está trabalhando com sentimentos profundos novamente. Né? Urano já fez isso na oitava casa. Netuno, na oitava casa, está trabalhando a mesma coisa. Então, são emoções reprimidas e medos. Tá?
Ele está lidando com isso. Se você não lida, não expressa, aí você traduz isso em somatização. Uhum. E aí Percebe? adoece. Porque aí adoece. Porque Netuno, na oitava casa, ele pede para você se transformar. Ele pede para você entrar em contato com aquilo que padrões que já não servem mais. Isso é a oitava casa. Tá? Uhum. Coisas que já atitudes que já não te evoluem mais. Então é tempo, tá, de jogar fora e de deixar ir. Tá? Então, o que faz também Netuno na oitava? A mesma coisa, vício. Sabe as válvulas de escape? De Escape. repente você come muito, ou você bebe muito, ou remédio. Normalmente, Netuno tem mais a ver com remédios e substâncias químicas do que comer, tá? Porque é fuga de realidade. É fuga de realidade. Eu vou para Nárnia. Eu prefiro ir para Nárnia do que ficar aqui. Uhum. Entendeu? Uhum. Nesse sentido, tá? Então, a falta de controle é uma coisa que é coisa de oitava casa, ou seja, quando eu tenho medo, eu controlo. Não é verdade? Percebe? O medo está a serviço, né? O controle está a serviço do medo. Porque, não, olha, deixa tudo assim organizado, que assim eu sei, eu fico segura. Quando as coisas saem do meu controle, eu fico insegura. Tá? Então, o que acontece? Aí é que entra o medo do desconhecido e as grandes mudanças, isso é casa 8. Crises, grandes mudanças, perdas, tá? Perda de ente querido, perda novamente de relacionamentos. Isso pode causar uma doença psicossomática, tá? E na casa Quando 12, para a gente já ir encerrando o tema Netuno de hoje. E interessante entender o seguinte, que uma das formas da gente trabalhar Netuno na oitava, que eu acho que é importante, novamente a psicoterapia. Tem que aprender, tá, a soltar sentimentos ruins. Porque isso é muito importante. Se nós estamos trabalhando aqui, a oitava casa trabalha com ressentimento, com mágoa, com todas essas profundidades, a terapia, por exemplo, psicoterapia, trabalhar com o inconsciente, é ele entender, olha, solta, desapega disso, porque senão a sua saúde é que vai fazer isso por você. Tá? Você vai ter que adoecer para entender o que está acontecendo. E na casa 12, então, que a casa 12 é a casa dos segredos, como já falamos, do inconsciente, do mundo invisível, que é tudo muito afins a Netuno. Então, Netuno mora na casa 12, vamos dizer assim. Ele está bem, né? Tem tudo a ver com isso, tá? Então, é importante, quando os dois se encontram, existe muita sensibilidade na saúde, porque a gente já viu que Netuno é sensibilidade, casa 12, inconsciente, sentimentos, fluidez, é muito sensibilidade. Então, na casa 12, Netuno age muito profundamente. Tá? Muito profundamente. Por quê? Porque ele está bem lá e é o ambiente, a água profunda. Tá? Então, a saúde ela é muito fortemente influenciada pelos conteúdos emocionais do inconsciente. Muito. Então, eu acho que é importante, do lado negativo, o Netuno de 12 favorece o quê? Confusão emocional. Sabe essa coisa? Já que Netuno, ele faz muito essa coisa da névoa, como a gente já viu, da fantasia, do não objetivo. Então, essa confusão emocional, tá? Inclusive assim, novamente, sou muito empática e fico sofrendo a dor do mundo, a dor do outro. Então, nessas horas, por exemplo, assistir muita televisão
né? É a guerra aqui, é a guerra lá, é o terremoto, é o Uhum. sofrimento. Então, quem tem Netuno de 12 começa a adoecer por Adoecer. conta disso. Hum. Por conta disso. Então, uma das coisas é, sabe, não veja tanto esses noticiários, que seja mais parcimoniosa, porque Uhum. senão isso vai adoecer realmente. É muito interessante. Agora, do lado positivo, favorece os processos de cura e crescimento espiritual. Então, novamente, quando eu estou em linha, quando Netuno na casa 12 está em linha com o espiritual, com a intuição, com os sonhos, como a gente já viu, né? Ele tem todo esse arcabouço para poder discernir, ou se está tudo de alguma forma desequilibrado, eu oro, eu rezo, É porque isso a me casa 12 é equilibra, espiritualidade. entendeu? É Ah, fé, é é. acreditar, sabe? É prestar atenção nos sonhos. Então, a psicoterapia atua muito, a psicoterapia junguiana, Uhum. e Uhum. que trabalha os sonhos, inclusive, ela ajuda demais a equilibrar esse emocional para que esse emocional não se traduza em doenças. Tá? Então, Uhum. o Netuno de casa 12, tá? Também facilita do lado negativo o que é a fuga de realidade por álcool. Esse é muito, a tendência é muito forte. Uhum. Vício, vício em álcool, vício em bebida, é muito forte, Netuno em casa 12. Tá? Porque, novamente, eu não consigo, não é muito simples para essa pessoa entrar em contato com a coisa A mais realidade. difícil da vida, Uhum. entendeu? É Eu fiquei nesse pensando sentido. isso agora que você falou, né? Que você já comentou que uma das especialidades é o mapa natal da recém-nascido, né? Poxa, se a Uhum, pessoa tem Netuno, por exemplo, na casa 12, para os pais, para os genitores, né? Prestando atenção nesse crescimento dessa criança. Nossa, como isso sim. pode ajudar, né? Entender que é uma pessoa exatamente, entender qual é falando em saúde, quais são as partes mais sensíveis dessa Isso. criança, como é que ela vai amadurecendo e crescendo e vai entendendo, de repente, que é necessário um Netuno de casa 12, que ela entenda, sim, que ela vai reagir mais fortemente ao ambiente, que ela vai ser mais permissiva, vai ter intoxicações, vamos dizer assim, infecções mais frequentes, Uhum. entendeu? Vírus, mas vai para a escola, coitada, tá sempre doente, não é Aham, verdade? aham. Criança já faz isso, mas Netuno de casa 12 é mais ainda, tá? Porque onde estão os vírus? Estão com ele. Chegou. Aham. Tá certo, tá certo. Sueli, vamos então dando uma paradinha por aqui e a gente volta então na próxima semana falando no episódio 13 sobre Plutão. E aí a gente fecha esse ciclo dos planetas, né, na nossa saúde, Isso, para isso. entrar aí nos ascendentes. Vamos falar de signos, mas no próximo encontro, então, Plutão. Muito obrigada, Plutão. viu? Até lá.